O conceito de crossover é um conceito de um carro que não é, por exemplo, tão alto como um normal SUV, que até tem alguma capacidade de fora de estrada, e é um bocadinho mais alto a nível de silhueta do que, por exemplo, comparado com um normal carro de segmento B ou C. Ou seja, nem a carne nem a peixe. E no mundo cada vez mais de pessoas intolerantes à lactose, vegans e até pessoas que não podem sair de casa entre as 4 e 5 e meia, de repente os crossovers é um carro que faz sentido para muita gente. De maneiras que hoje vamos conduzir o Nissan Juke e perceber porque é que é o carro que tu queres nem sequer sabias. Portanto, e mais vamos arrancar. Passem nem para a coisa. Depois da primeira geração do Juke, que tinha um design muito peculiar, esta atual geração do Juke continua com a mesma vibe, com a disposição e com um design até um bocadinho mais refinado. Ora, apesar de não ser um carro que se lhe dá o crédito suficiente, eu acho que, para mim, o Nissan Juke é das melhores interpretações deste conceito, o crossover. É que depois, quando chegamos ao design no Nissan Juke, que é um carro que nem é carne nem é peixe, nem é grande nem é pequeno, tudo é grande. Temos uns faróis grandes, temos umas rodas grandes, temos umas portas grandes e o design que foi melhorado nesta nova geração, o carro agora continua com aquela identidade que nós reconhecemos antigamente, mas um bocadinho mais renovado e apetitoso, parece-me a mim. O que não é apetitoso, no entanto, aqui na versão híbrida do Juke é a bagageira, porque agora com a bateria a ficar algures aqui para baixo, perdemos um bocadinho da capacidade de carga, que ainda assim está bastante aceitável para aquilo que a gente pretende de um crossover segmento médio, diria. Depois cá dentro, o Nissan Juke tem um conceito que me agrada muito, porque por um lado temos aquilo que se procura num SUV crossover, que é irmos um bocadinho mais alto, um bocadinho mais visibilidade, um bocadinho também de mandar aquela mensagem lá para fora para as outras pessoas que nós somos um bocadinho superior a elas. Sinto que há sempre 2 ou 3 que acreditam que um crossover vai trazer um bocadinho disso, mas que no Juke, por termos uma posição de condução que consegue ser bastante baixa, ficamos aqui com um nível de cintura, de tablier e de porta bastante alto. Sinto-me sempre que vou bastante baixo dentro do carro, o que para mim dá uma sensação mais de conforto e de aconchego dentro de uma viatura que também não tem assim imenso espaço, mas que o facto de eu ir apertadito, mas aconchegado, faz com que eu me sinta, se calhar, uma daquelas leggings que as senhoritas agora gostam de usar, que se vê bumbum. Se calhar não foi a melhor comparação que eu podia ter feito. Bom, mas depois, a posição de condução, aliada a estes controles, tudo muito bem arrumaditos, leva-me para outro patamar, que é o design, que está assim meio murchinho. Sinto que a Nissan esforçou-se para dar aqui bastante, e deram, mas, por exemplo, o tablet tem aqui um grafismo já um bocadinho desatualizado, murchinho. O ecrã parece que está meio virado para a pendura, que eu também não percebo, parece que estão a dar mais atenção à pendura do que ao condutor, e apesar destes ventiladores terem um ar assim muito fofinho, é a graça máxima que este tablier tem, porque depois tudo o resto fica assim meio triste. Mas eu consigo apreciar, porque eu tenho as coisas onde preciso que estejam, tenho botões físicos, e nisso o Nissan Juke conquista-me logo, porque sinto-me agradavelmente confortável num carro que, na teoria, e olhando, parece que não funciona. Mas funciona. Entretanto, se és novo aqui no canal, considera subscrever, porque temos ensaios fresquinhos todas as semanas, sejas tu intolerante à lactose ou não. Ativa também a campainha de notificações para ficares a par de todas as novidades. No que toca aqui à motorização, encontramos um motor da sua parceria com a Renault e, portanto, este bloco é retirado da versão E-Tech do Renault Clio. Temos aqui um motor 1600 que produz mais ou menos 94 cavalos, mas que depois tem aqui o super amiguinho de eletricidade, que é o motor elétrico que produz mais ou menos 49 cavalos, e depois tem também um motor gerador, que é aqui uma espécie de ajudante extra a estes dois conjuntos, que produzem a mais 20 cavalos, totalizando aqui uma potência de mais ou menos 143 cavalos deste motor, que pretende que seja, por um lado, também ajudado com a energia que está acumulada lá atrás na bateria de cerca de 1.2 kWh, e que depois toda a gente em conjunto conseguem produzir aqui um binário de 205 Nm. Depois, quando comparamos a outra versão meramente térmica do Nissan Juke, com motor 1000 de cilindrada, aqui temos mais 29 cavalos, mas um bocadinho mais de binário, que ao fim e ao cabo é aquilo que importa. Aquilo que não importa, no entanto, explicar é que a caixa de velocidades aqui deste conjunto
que é também herança da Renault. É uma complexa caixa de velocidades com 4 relações para o motor térmico e mais 2 relações para o motor elétrico, que depois combina-se de uma maneira que parece que não tem embreagens e consegue aqui combinações incríveis, mas é tão complexo que eu nem sinto capacidade para vos explicar como é que esta caixa de velocidades funciona. Com este motor, além de conseguirmos ter aqui uma experiência de condução um bocadinho mais suave, não só para o dia-a-dia, mas também para as viagens mais longas, porque só temos pedal do acelerador, pedal do travão e depois esta complexa caixa de velocidades faz a sua gestão. Uma gestão que por vezes é meio duvidosa, porque eu penso que ela também fica um pouco confuso com a quantidade de relações que tem e às vezes mete o motor a fazer muito quando não é preciso e outras vezes, quando é preciso, ela não dá motor. De maneiras que requer aqui alguma habituação. É um sistema que eu sinto que ainda tem margem para melhorar e um motor que depois compensa com consumos incríveis. Eu tenho andado sem qualquer tipo de preocupação e os consumos têm rondado os 5 litros aos 100, ali grosseiramente. Cheguei a ver 4 por vezes, mas nunca vi 6. E o carro nisso é fantástico. Apesar de ter aqui um híbrido não plug-in, portanto aqueles híbridos que não se ligam à tomada, até porque temos uma bateria pequenucha e que se vai gerindo ela própria, um bocadinho também por iniciativa de quem sabe lá em cima gera coisas que têm a ver com fluxos energéticos. Aqui esta bateria é suficiente para o carro andar muitas vezes em modo 100% elétrico, mas não durante muito tempo, porque o propósito aqui não é fazer nem 1, nem 2, nem 3 km em modo 100% elétrico. É entrar em momentos em que não é preciso, se calhar, estar aqui o motor térmico a trabalhar e depois, no resultado do dia, parece que andamos muitas vezes em modo 100% elétrico e os consumos vão refletir isso mesmo. O carro gasta efetivamente pouquíssimo e é aqui uma grande desvantagem face à versão térmica 1000 de cilindrada do Nissan Juke. Agora, uma queixa que eu tenho que fazer é que este motor térmico, quando entra em ação, ele faz chover. Um bocadinho como aquela moticha que tinha um motorzinho pequenino, mas um escape a tentar dar muito. É o que acontece aqui, porque começamos a ouvir um bocadinho de motor e não é daqueles carros que a gente não perceba quando é que está o motor térmico a funcionar ou não. Aqui percebe-se. E também se percebe quando vamos em velocidades um bocadinho mais ilegais. Por exemplo, vou agora passar a estonteante barreira dos 120 km/h e começa-se a notar aqui algum ventito a passar nas portas. Portanto, não é aquele carro que vocês se metem na autoestrada a 180 até ao Porto e a viagem dá por ela passa num requintamento e um refinamento brutal. Não, aqui no Juke, realmente, quando vamos em velocidades altas, há aqui um som. Agora, em tudo o resto, vos garanto, passar em buracos, cidade, e as nossas cidades são cada vez mais esburacadas, as nossas estradas nacionais, igualmente, com estas rodas grandes que o Juke tem, e esta ótima visibilidade que eu tenho de ir aqui um bocadinho mais alto, faz que conduzir este carro, assim, nestes ambientes mais degradados, seja uma autêntica delícia, porque o carro passa por todo lado, de maneira espetacular. E depois, para ajudar esta festa toda, temos aqui o chamado e-pedal, que foi uma coisa inventada meio pela Nissan na altura com o Leaf, que quando carregamos nesse botão, ficamos aqui com uma função do pedal acelerador, quando é levantado, o carro abranda logo bastante, quase como se nem tivéssemos tocado no travão. O travão fica praticamente reservado para momentos em que podemos fazer travagens um pouco mais de emergência. Mas quando fazemos desacelerações antecipadas, o e-pedal funciona muito bem e aqui no Juke também temos essa funcionalidade disponível. Quando consideramos os cerca de 25.000 euros que custa a versão base do Nissan Juke e mais os 5.000 euros que custa esta versão híbrida do Juke, eu sinto que essa diferença pode ser facilmente justificável pela facilidade que temos no dia-a-dia e também consumos que conseguimos nesta versão. O problema é que depois, quando adicionamos alguns extras, o valor pode subir facilmente aos 36.000 euros desta versão que eu tenho aqui atrás de mim, na qual eu me encosto e que 2 ou 3 pessoas com mais OCD vão criticar que estou a arriscar o carro todo. Só que não estou. Porque está aqui uma almofadinha que vocês não estão a ver. Portanto, e meio que em jeito de conclusão, o que é que eu achei aqui do Nissan Juke versão híbrida? Acho que depois da primeira geração, que trouxe aquele design muito peculiar, que demorou algum tempo a entrar dentro do sistema nervoso das pessoas, esta segunda geração, que é sempre
uma atualização difícil, porque se fica demasiado diferente, perde-se aquela gênese, se de repente fica muito igual, parece que não evoluiu nada. Eu acho que o design foi renovado e melhorado para um conceito base muito giro, mas que se percebe nitidamente que é uma segunda geração, e também com esta versão híbrida um bocadinho mais eficiente, mais potente e também mais económica, acho que é uma ótima solução para o dia-a-dia face à versão térmica normal que temos também disponível no Juke. Um carro que eu acho que é um conceito aplicado na sua excelência, conceito crossover, e que para quem procura um carro dentro deste género, devia se calhar dar uma vista de olhos no seu Juke. Meus queridos, um grande abraço a todos vós e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!